Amém, meus irmãos. Deixa eu me posicionar aqui. Me foi pedido também para fazer um alerta. No momento da intercessão, sei que a gente fica animado, né? Às vezes é o irmão que não vê desde a semana passada, porque não é do mesmo grupo de vida. Mas no momento que alguém começar a orar no microfone, é importante que nós paremos de conversar. Se você está orando, continue orando, né? Mas que nós paremos de conversar, porque é o desfecho daquele momento e, afinal de contas, é um momento da oração. E a gente tem que prestar atenção, concentrar-nos naquilo que está acontecendo naquele instante. Esses alertas, irmãos, não é bronca não, viu? Ninguém fica chateado, é para a gente ir aprendendo, porque está começando a ficar pequeno o salão, então a gente precisa ajudar uns aos outros na questão da ordem aqui também. Muito bem. Aqueles que eu não vi ainda hoje, quero saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus. E aqueles que são mais novatos na nossa igreja, ou nos visitam inclusive, ou principalmente pela primeira vez, nossa igreja segue uma pregação expositiva de livros inteiros. Então, nesse instante, nós estaremos continuando a mensagem que começamos anteriormente, e essa mensagem começou no livro de Neemias, para onde eu peço a sua atenção, onde nós vamos para a 7ª mensagem, no capítulo 7 de Neemias. Pode passar, irmão. Ao vivo é assim mesmo. Não tem problema nenhum, não. Capítulo 7 de Neemias. No livro todo, de Neemias, irmãos, nós estivemos vendo a mensagem que está lá projetada. A restauração do povo como resposta necessária à soberana aliança eterna de Deus. Como certamente você lembra, a reconstrução do muro é aquilo que as pessoas mais lembram da história de Neemias. Mas a reconstrução dos muros de Jerusalém, irmãos, são apenas a história de fundo daquilo que realmente, aquilo que de verdade está acontecendo. Deus está restaurando o seu povo. Inclusive, eu quero instar com você, não perca a mensagem da semana que vem. Eu confesso que o capítulo 8 é o capítulo pelo qual eu venho esperando desde que nós começamos. Todos são importantes, mesmo de hoje, que tem uma listinha considerável de nomes, mas Deus vai começar a fazer aquilo para o qual Ele trouxe de verdade Neemias até Jerusalém. O povo precisava de restauração. E isso também é verdade, hoje em dia, em nossas vidas, muitas vezes. Antes de nós começarmos, eu quero trazer aquele mapa de cronografia, né? Ou cronológico, perdão, mapa cronológico, que nós viemos acompanhando esse tempo todo. Dá mais um clique aí para mim, por favor, Kaique. Aí tem uma setinha que vai mostrar ali o terceiro retorno de Neemias, com Neemias, que é o livro que nós estamos agora. Então vocês veem, meus irmãos, que desde o primeiro retorno com Zorobabel, quando nós começamos há meses e meses atrás o livro de Esdras, muitos anos já se passaram. Os anos vão de trás para frente, porque nós estamos antes de Cristo. E agora nós estamos depois do ano 444 antes de Cristo. E os muros estão finalmente prontos. Mas hoje, no texto que nós temos à nossa frente, Neemias vai fazer uma viagem no tempo e vai voltar para a primeira listagem que aparece lá no capítulo 2, 80 anos antes, aproximadamente, para mostrar que este povo que agora estava concluindo o muro, continua a história, continua o agir soberano de Deus que trouxe o povo lá da Babilônia para Jerusalém. E antes que você esteja se perguntando, talvez você nunca leu o livro de Esdras, o livro de Neemias, você pode estar se perguntando, e eu, Kiko, o que isso tem a ver com a gente? Muito. Porque nesta cidade restaurada, neste templo que foi construído nesses dias, o Filho de Deus um dia entraria. Foi exatamente neste templo, apenas, digamos assim, melhorado por Herodes, embelezado por Herodes, mas o mesmo templo que o Senhor Jesus entrou, que ensinou, que limpou o templo, né, dos vendilhões, lembra disso? Mesmíssimo prédio. Então,
O que Deus está fazendo, irmãos? Deus está preparando o cenário. Por isso o nosso tema, a restauração do povo como resposta necessária à soberana aliança eterna de Deus. Deus está no controle da história. E agora Ele está preparando a história para que as condições necessárias, 400 anos depois, acontecessem e o Senhor Jesus pudesse vir. Vamos ver o que Deus faz no capítulo 7? Nós vamos fazer algo, irmãos, que nós não fizemos até hoje. Nós não vamos ler o texto todo. Por quê? Porque do versículo 6 em diante, o texto que você tem à frente é o mesmo, com algumas exceções poucas, que você tem em Esdras capítulo 2. Então nós não vamos ler um texto que nós já lemos, e especialmente sendo um texto que fala praticamente uma lista de nomes. E eu sei que você compreende esta mudança, uma vez que nós já lemos esse texto anteriormente. Então nós vamos ler juntos, irmãos, e a uma só voz, apenas do versículo 1 até o versículo 5. Esdras, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5. Versículo 6, ok. Para a gente pegar o comecinho dessas mudanças, né? Que vão acontecer, ou dessa lista, perdão, que vai ser trazida por Neemias. Todos abriram a sua Bíblia? Esdras 7, de 1 a 6. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga EBD. Diz assim a palavra do Senhor, toda a igreja junto. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade. E o texto continua. E esse texto, meus irmãos, que vai continuar, se você depois quiser fazer uma comparação, ele é quase literalmente uma citação do texto de Neemias. Esdras e Neemias eram contemporâneos. Provavelmente Esdras apenas bem mais velho que Neemias. E você provavelmente vai constatar que existe algumas discrepâncias numéricas entre um texto e outro. E é claro que aqueles que são críticos da palavra de Deus, dizendo que não é um livro inspirado, vão dizer: olha aí o erro. Então vamos ter uma breve, rapidinha aula de inspiração bíblica. O que a doutrina da inspiração bíblica ensina? A Bíblia é inspirada por Deus e completamente livre de erros em seus autógrafos. O que são isso? Os seus textos originais. O texto que saiu da pena de Esdras, o texto que saiu da pena de Neemias, foi completamente protegido por Deus de quaisquer erros. Agora, nós não temos, preste bem atenção, nenhum papiro ou pergaminho original. Todos se perderam. E agora? Mas nós temos, irmãos, dezenas de milhares de cópias dos livros da Bíblia. Alguns achados inteiros de uma vez só, como, por exemplo, o livro do profeta Isaías, que foi achado nas cavernas de Qumran. Tudo isso nós falamos na aula de bibliologia na EBD há vários meses atrás. Só estou relembrando. Então, irmãos, durante os anos, os livros foram copiados vez após vez após vez. E em algum ponto, algum copista, à luz de uma luz
né, bruxuleante, uma luz falha de uma lamparina, pode ter copiado um termo, um número diferente do outro. Agora, olha que interessante. Você não encontra nenhuma contradição da Bíblia a respeito das doutrinas centrais do cristianismo, que é aí que realmente importa. Você não vai encontrar nenhum lugar que diz que Deus é uma coisa, depois que diz que Deus é outra coisa, que o Senhor Jesus seja apenas uma criatura e que em outro lugar seja que ele seja o Deus encarnado. Em toda a Bíblia, as doutrinas centrais do cristianismo se sustentam de Gênesis a Apocalipse. Bem, fecha a breve aula de bibliologia. E hoje nós vamos ver, irmãos, no capítulo 7, a seguinte lição nos versículos que vamos avaliar. Os propósitos eternos de Deus são consolidados ao prosseguirmos em fidelidade. Os propósitos eternos de Deus, aquilo que ele já vinha fazendo na vida do povo, desde que eles voltaram do cativeiro, na verdade toda a história de Israel, mas especialmente agora Esdras e Neemias, se consolidam ao prosseguirmos em fidelidade. Não há tempo para mudar, não há tempo para deixar de obedecer, é tempo de continuarmos andando com Deus, fazendo a mesma coisa. Por que que esta lição é importante para nós, irmãos? Tudo que Deus tem nos abençoado como igreja, tudo que Deus tem construído no nosso meio como igreja, um dia vai ser lembrado daqui a 10, 20, 30, 50 anos, quando a criança que acabou de entrar por aqui for uma anciã, se o Senhor Jesus não voltar, e ela estiver aqui nessa igreja, ela vai se levantar, e com certeza eu já serei pó e ossos, e ela vai dizer, há 50, 60 anos atrás, Deus começou uma história com o povo desta igreja, e Deus continua fazendo seus propósitos eternos até o dia de hoje. E para tanto, meus irmãos, é importante que hoje nós plantemos as sementes de fidelidade à palavra de Deus. Não caminhamos na tradição de uma denominação, não caminhamos na tradição de um homem, não caminhamos na tradição de uma história, nós caminhamos na revelação da palavra de Deus e da sã doutrina. Neemias não era diferente. E agora que ele chega ao final, e o começo do nosso texto diz que o muro, que faltava só as portas, agora não falta mais. Enormes portas, portas de aproximadamente 5, 6 metros de altura e 3, 4 metros de largura, que fechavam as entradas da cidade, já estavam no seu lugar. E ele começa a tomar outras providências, designar quem vão ser os líderes, abrindo caminho para uma nova liderança, que continue além dele, porque é provável que o tempo de Neemias está acabando. Lembra do primeiro capítulo? Aliás, perdão, do segundo capítulo? Quando Artaxerxes I, o imperador do Império Medo-Persa, ouviu de Neemias o pedido para ir a Jerusalém, o que ele perguntou? Por quanto tempo você vai ficar lá? Então o prazo de Neemias está acabando. E ele precisa começar a tomar providência, porque ele sabe que ele não vai ficar lá para sempre. Ele tem o cargo comissionado dele lá, tem que voltar para a corte. E assim ele precisa preparar para que aquilo que foi plantado não se perca. Nós estamos perto do final, com certeza. Como a gente vai ver semana que vem, existe ainda muita coisa no povo para ser trabalhada. Porém, Neemias é um homem previdente, Neemias é um homem planejador. A primeira lição, meus irmãos, que o texto de hoje nos traz, nos 2 primeiros versículos, é a seguinte: para prosseguirmos em fidelidade, precisamos de pessoas comprometidas e confiáveis. Para prosseguirmos em fidelidade, precisamos de pessoas comprometidas e confiáveis. No nosso texto, essas pessoas são exemplificadas em 2 homens. Um é Anani. Lembra dele? Anani é o personagem que nós conhecemos no primeiro capítulo de Neemias. Ele é a pessoa que, em visita à corte, procura o seu irmão, Neemias. E Neemias pergunta a ele, como está Jerusalém? Como está o povo que voltou do exílio? Na cabeça de Neemias, de repente lá estava maravilhoso. Mas Anani dá um relatório péssimo. Os muros estão queimados a fogo, as portas estão derrubadas e queimadas. O povo está meio assim que nem uma barata tonta. Sim, teve Zorobabel, Esdras está lá, mas há um vácuo de liderança. Há um espaço a ser preenchido. E eu não sei, meus irmãos, mas
eu suponho que Anani foi foi até a capital do império de caso pensado. Ele foi até ali para levar essas preocupações, porque ele talvez conhecia quem era o seu irmão, conhecia que era um homem de iniciativa, que era um homem temente a Deus, que era um homem de oração. Tudo isso a gente já viu neste livro. E ele levou o caso a alguém que poderia trazer uma solução. Agora, Neemias inverte e devolve, confiando em Anani, que ele vai ser usado por Deus nessa circunstância. O texto diz que para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani. E além dele, ele encarrega Ananias, comandante da fortaleza. E aí ele dá a credencial de Ananias, homem íntegro e que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu acho interessante, meus irmãos, que nós vivemos dias em que as pessoas se impressionam com a aparência dos outros. Lembra que isso não é de hoje? Como é que Israel escolheu o seu primeiro rei? Seu primeiro rei foi escolhido porque era um homem grande, um homem que diz que do ombro para alto ninguém lhe sobressaía, ele era alto, forte, provavelmente um homem bonito, um homem que se destacava. Ele estava escondido, temeroso, no dia da sua coroação, mas quando finalmente o acharam, ele se levantou. Quando ele se levantou, a multidão começou a olhá-lo assim. O que o povo disse? Rapaz, olha esse rei. Muito melhor que o dos amonitas. Rapaz, muito melhor que o dos filisteus. Melhor do que aquele baixinho lá dos jebuseus. E aquele outro, eles começaram a comparar o exterior de Saul. E ficaram impressionados com isso. E Saul se revelou, como nós bem sabemos, um péssimo rei. Um rei que temia os homens. Irmãos, o temor dos homens é uma das piores coisas que pode haver. Você fazer o errado por temer as pessoas. E Saul fazia isso direto. Porque não temia a Deus, temia os homens. Quando passa, então, meus irmãos, as neiras da vida de Saul, Deus o rejeita. E diz para Samuel, o profeta, sacerdote e juiz da época: eu já rejeitei e já escolhi um homem segundo o meu coração. Só que ele nem era um homem. Era um adolescente, um jovenzinho. Ele era tão insignificante que quando Samuel chega para escolher o novo rei, em Belém, não é coincidência, irmãos, na cidade em que nasceria Jesus, porque ele é filho de Davi, quando ele chega em Belém, na casa de Jessé, aí vem os irmãos dele, o mais velho, o segundo, o terceiro e tal, e aí Samuel ouve Deus falando para ele: nenhum desses eu escolhi. Deus não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus não se referia a emoções, Deus se referia a decisões. Deus vê a índole do homem, Deus vê a integridade do homem, Deus vê a inclinação do homem. E aí ele pergunta para Jessé: acabaram os seus filhos? Não é possível, Deus mandou aqui à toa. Mas Jessé: não, o Davizinho, está lá, um garoto. Traga-o, porque não comeremos enquanto ele não chegar. E na frente, meus irmãos, dos seus irmãos que olhavam para ele como apenas o caçula da família, ele é ungido, o futuro rei de Israel. Meus irmãos, tem outro texto que diz: não despreze os pequenos começos. Deus não se impressiona com templos de Salomão. Deus não se impressiona, eu digo o templo de Salomão da modernidade, com grandes prédios. Deus não se impressiona com grandes ministérios. Deus não se impressiona com alguém que tem grande bravata, que tem grande discurso. Deus se impressiona com um coração que é contrito, com um coração que se inclina. As credenciais desses homens eram porque eram homens compromissados e confiáveis, tementes a Deus. Igreja do Senhor, se nós temos esperança de ver as próximas gerações servindo a Deus, é necessário, principalmente dentre os rapazes e homens desta igreja, que se levantem homens fiéis e idôneos. De onde eu tirei essa expressão? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, 1 e 2. Timóteo, o que você aprendeu de mim, dizendo Paulo, confia a homens fiéis e idôneos, para que confiem a outros. Você tem 4 gerações de cristianismo: Paulo,
Timóteo, homens fiéis e idôneos que confiem a outros. Eu disse especialmente rapazes e homens, porque Deus, na sua palavra, coloca claramente que a liderança de uma igreja vem através dos homens desta igreja. Agora, também de uma geração de moças e de mulheres tementes ao Senhor, que serão bênção nos seus lares, que serão ajudadoras, idôneas dos seus maridos, que serão boas conselheiras, porque grande parte desses rapazes que eu me referi serão grandemente influenciadas pelas suas mães, como o próprio Timóteo foi pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd. Perceba, meus irmãos, que existe uma necessidade de que nós, todos nós, compreendamos que não há espaço para se ficar nas linhas laterais. Não tem arquibancada no reino de Deus. Sabe aquela velha ilustração que o reino de Deus parece um jogo de futebol? Tem 22 correndo atrás da bola, mais uns 10 do lado de fora, esperando para ver se entra, se não entra. No total, não tem 50 pessoas envolvidas com o jogo, mas lá nas arquibancadas tem 50 mil assistindo. Você quer ver como é que a palavra de Deus fala sobre isso, usando a mesma ilustração? Em Hebreus capítulo 11, dizendo que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, mas essas testemunhas já morreram. São os santos do passado, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Não, eu não acredito, meus irmãos, que eles estão lá do céu olhando por nós. A Bíblia não fala isso. Mas o testemunho deles, a vida deles, são o que está nos olhando desde a eternidade. Eu penso nos meus avós, que desde da infância até os 80, 94 anos com que minha avó faleceu, foram fiéis e tementes ao Senhor. Há um legado atrás de nós. Há um caminho que foi percorrido. Mesmo que você seja o primeiro convertido da sua família, o primeiro cristão da sua família, não importa. Há um legado de milhões e milhões de cristãos e santos do Antigo Testamento atrás de nós. Eles estão na arquibancada. Todos nós estamos no campo de futebol. Não tem espaço para ficar. Não, estou lesionado. Não posso. Jogar na ponta esquerda não é meu dom. O que, pastor? Vai ter uma campanha de evangelismo? Não, eu sou mais do pessoal do apoio. Irmãos, quantas e quantas desculpas nos tiram fora da categoria de comprometidos e confiáveis. Para o cristão, meus irmãos, todo cristão vale a máxima do militarismo. Missão dada é missão cumprida. E quantas missões nós temos na palavra de Deus? Quantas ordens claras nós temos na palavra de Deus? Servir uns aos outros, amar ao próximo, proclamar o evangelho, discipular e criar os nossos filhos na doutrina, na demonstração do Senhor. Há uma série de coisas, meus irmãos, que com certeza você e eu precisamos pedir orientação e sabedoria a Deus, precisamos parar, meditar e dizer assim, poxa, para a esquerda ou para a direita, para onde eu vou? Que profissão eu vou ter? Com quem vou me casar? Aonde vou morar? E decisões circunstanciais. Mas existe uma carrada de outras, que eu não preciso perguntar absolutamente nada para Deus. Já está tudo aqui. E eu tenho absoluta certeza, querido, que no seu devocional diário você tem sido desafiado por Deus. E é para isso que nós lemos a palavra todo dia, para que ela nos desafie e nos tire do nosso status quo, do nosso lugar de conforto, nossa zona de conforto, e nos incomode a uma vida de compromisso e de confiabilidade a serviço do Senhor. Como esses homens citados no texto aqui. Para prosseguirmos em fidelidade, precisamos de pessoas comprometidas e confiáveis. A mesma coisa é real na vida de uma igreja local. Número 2, nos versículos 3 e 4, a palavra de Deus nos traz nossa segunda lição de hoje. Para prosseguirmos em fidelidade, precisamos de cuidado e diligência. Não dá para fazer de qualquer jeito. No versículo 3, eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E ele continua dando orientações de como o trabalho em relação ao muro e a proteção da cidade deveria ser feito. A expressão quando o sol estiver alto, na verdade, significa quando o sol nascer. Ou seja, o sol nasceu, as portas se abrem. O sol se pôs, as portas eram fechadas.
E qualquer pessoa que quisesse adentrar na cidade, neste período, entre um e outro, precisava gritar para as sentinelas que ficavam no alto dos muros e se identificar, para saber se era um inimigo ou se era alguém que poderia ser aceito na cidade, mesmo depois dos portões estarem fechados. Então ele dá orientações de como eles deveriam proceder. E ele diz também, ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores. Por isso, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Havia toda uma necessidade de planejamento urbano, de determinar para onde os exilados agora iriam e o que fariam na sequência. O muro está pronto, o templo está pronto, e agora? Lembra que quando eles começaram a reconstruir o templo, eles pararam e deram mais atenção às casas? E os profetas, Ageu e Zacarias, os repreenderam? Nós vimos isso lá em Esdras. Então, de novo, a cidade havia parado de ser construída. E Neemias agora, vendo aquilo, começa a planejar e fazer uma estratégia de como, com cuidado e diligência, prosseguir no preparo da cidade. Irmãos, a obra de Deus, ela tem sido confundida com dois extremos. Um extremo extremamente, extremamente calculado, planejado milimetricamente, né? E o outro, vamos orar e vamos fazer no poder de Deus e tal. Aí alguém pergunta assim, mas vamos fazer como? Não importa, Deus vai nos abençoar. E a gente mete as caras e vai fazendo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, meus irmãos, nós não vemos assim. Nós vemos ordem. Ontem eu estava vendo uma exposição sobre os Evangelhos e Atos, e o pastor Helder Cardim, lembra dele? Na nossa segunda conferência teológica Sola Escritura, ele falava como é impressionante as diferenças entre os evangelhos. Porque as pessoas às vezes acham que o evangelista chegou e diz assim, acho que eu vou escrever sobre Jesus. Tá, ele está escrevendo. Mas o texto bíblico mostra claramente que pescadores, João, cobradores de impostos, Mateus, e um camarada que nós nem sabemos o que ele era na vida, João Marcos. E finalmente um médico, pelo menos um cara mais científico, Lucas. Eles escolheram o que falar e o que não falar sobre a vida de Jesus. Eles viveram com ele 3 anos. Você imaginou a quantidade de material que ele falava assim, vou falar daquele... Não, isso aí acho que não. Não tem a ver com o propósito do meu livro. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gentios em geral e João para toda a igreja. Então havia um propósito, havia um planejamento. Lucas, em especial, diz que ele fez uma pesquisa diligente, entrevistou testemunhas oculares, ele conferiu os fatos, planejamento. Mas todos eles estavam debaixo da revelação do Espírito para poder fazer o que eles fizeram. Nós não temos a revelação do Espírito, isso ficou com os escritores bíblicos, mas nós temos a iluminação e a capacitação do Espírito Santo para tudo que vamos fazer. Cromwell, grande estadista inglês, puritano, dizia o seguinte, confia em Deus e deixe sua pólvora seca. Confie em Deus e deixe sua pólvora seca. Oração e planejamento. Não adiantava você orar, tudo bem, e aí vinham os inimigos franceses invadir a Inglaterra, e aí? Não tem pólvora. Então, todo mundo aqui roubado, porque não nos planejamos para a invasão. Eles oravam, mas eles planejavam. Perceba, meus irmãos, que Neemias, desde o começo, tem se apresentado um homem de oração. Na nossa primeira lição, nós aprendemos, na primeira mensagem, que ele orou 4 meses, esperando a resposta de Deus. Ora, ele orou mais do que ele construiu os muros, que foram só 52 dias. 4 meses dá 120 e tantos dias. E quantas vezes, irmãos, nós negligenciamos ou erramos para um lado ou para outro? Saímos resolvendo as coisas quando devíamos ter parado e orado primeiro. Ou oramos, mas não planejamos nada. Para que nós possamos, irmãos, continuar prosseguindo em fidelidade, Deus precisa ver do nosso lado esse mesmo compromisso com o planejamento. O que vamos fazer? Como vamos levar a nossa igreja adiante? Como vamos levar o evangelho adiante? Como os irmãos podem muito bem perceber, de semana em semana os lugares começam a ficar... Eu acabei de ser informado, não, os boletins não deram para o culto de hoje. Mas, irmãos, isso é apenas aquilo que Deus está começando a fazer. Como vamos nos planejar para aquilo que Deus vai depois fazer?
Chega na hora, a gente vai improvisar? É malabarismo? Não. É oração, ouvir Deus e planejar naquilo que Ele está fazendo. Isso se aplica também à sua vida particular. Pastor, vou fazer um pedido de oração aqui. Quero orar para a minha vida espiritual. Mas o que, irmão? Eu quero crescer. Sabe aqueles pedidos de oração extremamente genéricos? Você não pode medir de forma alguma. Mas crescer como? Não, eu quero orar, porque o irmão ore para que Deus me ajude a crescer. Irmãos, Deus espera que nós sejamos coparticipantes da ação dele na nossa vida. Compreenda, você não vai deitar hoje à noite, não, eu vou orar hoje à noite para que eu possa crescer espiritualmente. Aí no dia seguinte você vai acordar e dizer, estou me sentindo diferente. Estou me sentindo de um jeito que se passar um demônio aqui, eu pego a garganta. A última pessoa que me fez um pedido desse calibre disse assim, o irmão lê a Bíblia todo dia? Não. O irmão vai na reunião de oração e tem uma vida particular de oração? Não. O irmão vai na EBD? O que é EBD? A igreja dele não tem EBD. Escola Bíblica Dominical. Eu falei, irmão, que coisa tá feia. Qual foi a última vez que o irmão leu um bom livro cristão, um livro teológico? Eu fiz, aí já foi maldade, né? Nunca. Ele nem nunca leu a Bíblia toda. Eu falei, meu irmão, vou lhe dar aqui uma sentença, um diagnóstico certeiro. Você nunca vai crescer espiritualmente. Porque falta cuidado e diligência. Falta planejamento. Falta, eu estou no ponto A, como eu vou chegar no ponto B? E eu dei para ele uma série de tarefas que eu não sei nem se ele fez, mas ele deve estar até hoje com dor de cabeça. É por isso, meu querido, que você é atormentado pela liderança desta igreja a ter uma vida diária com Deus na palavra, para que você possa ler também bons livros, para que você tenha uma vida de oração, para que você venha ao culto de oração, para que você esteja presente no EBD e blá, e blá, e blá, e blá, e blá. Porque pouco importa se no final desse culto eu peço, Fabrício, vem tocar uma música em tom menor e diga assim, irmão, quem quer hoje se consagrar ao Senhor? Aí você vem chorando as pitangas, aí eu venho orar na sua cabeça, aí chamo o presbítero para orar na sua cabeça, irmão fulano, aí amanhã você é a mesmíssima pessoa. Precisa levantar a mão, nós. Quantas vezes você já viu essa cena? Certa vez eu estava num congresso de jovens e a criatura falou assim, irmãos, a oração do pastor é poderosa. Quando o teu pastor levantar a mão, mete a tua cabeça embaixo. Irmãos, é verdade, ele falou isso. Coisa mais ridícula. O cara não lê a Bíblia, não luta contra o pecado, não prega o evangelho, não vive santidade. E a oração de um mero homem vai transformar. Querido, pastor é igualzinho você. Não há castas. Não há níveis no reino de Deus. Não tem pastor, membros. Sabe qual é o nível que tem no reino de Deus? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós. Todos nivelados. Miseráveis pecadores alcançados pela graça de Deus. Porque, porventura, a mão e a oração de pastor seria mais poderosa do que qualquer outra. Mas é o que muita gente quer, que os outros acreditem, para aprisionar no seu sistema religioso as pessoas debaixo da sua, entre aspas, autoridade. Porém, uma vida diligente, planejada, de oração, de leitura da palavra, eu posso lhe garantir. Não sei quanto, porque isso é você com Deus, mas você vai crescer do ponto A para algum outro ponto onde Deus vai te levar. Sabe por que eu sei disso, meus irmãos? Porque eu tenho visto ao longo dos anos na minha e na vida de milhares de pessoas ao meu redor. Outro dia eu soube de alguém próximo a este outro alguém que depois de ouvir essa pessoa falar diz assim, fulano, como você cresceu? Pois é, graça de Deus com diligência em buscar a palavra de Deus. Para prosseguirmos em fidelidade, precisamos de pessoas comprometidas e confiáveis. Segundo lugar, precisamos de cuidado e diligência. E o texto agora vai fazer o último versículo antes de entrar na lista, que é o versículo 5, que nos traz a terceira lição.
Para prosseguirmos em fidelidade, precisamos nos ligar à fidelidade passada. Para prosseguirmos em fidelidade, precisamos nos ligar à fidelidade passada. No versículo 5 diz: por isso, o meu Deus pôs o meu coração reunir os nobres, oficiais e todo o povo para registrá-los como famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. E assim estava registrado ali, e agora segue o versículo 6 em diante. E para que nós tenhamos uma lembrança, irmãos, do que está aí, qual é essa fidelidade passada, nessa lista, sobre a qual Neemias vai fazer uma nova lista, décadas e décadas depois, eu trouxe o slide da outra lição, da outra mensagem, Esdras capítulo 2. Pode clicar todos aí. Parece que foi ontem, mas foi ano passado. A soberania de Deus se destaca na preservação da morada original do seu povo. Faltou o da ali. Deus preservou o lugar da onde ele trouxe o seu povo para ser restaurado quando eles voltaram com Zorobabel. Segunda lição, a soberania de Deus se destaca na preservação da linhagem sacerdotal. 70 anos de cativeiro, e eles ainda podiam ver quem era e quem não era levita, sacerdote e o sumo sacerdote, para que a adoração no templo pudesse continuar. A soberania de Deus se destaca na fidelidade do povo aos preceitos de Deus. Quando eles verificaram que algumas pessoas estavam impuras e outros não podiam confirmar a sua linhagem, eles não permitiram que eles se tornassem sacerdotes. Cumpriram exatamente a palavra de Deus. Em último lugar, a soberania de Deus se destaca na fidelidade do povo na contribuição voluntária. Para a reconstrução do templo, o povo deu liberalmente, abundantemente, do seu dinheiro, dos seus bens, para que o templo pudesse ser reconstruído. Pode voltar para o slide anterior? Você pode ver essa mensagem depois no YouTube, se você quiser. Só colocar lá o nome deste pastor e Esdras capítulo 2, você pode refrescar a sua memória. Mas voltando para a nossa lição, para prosseguirmos em fidelidade, precisamos nos ligar à fidelidade passada. Neemias estava mostrando para o povo naquilo que Esdras registrou do tempo de Zorobabel, décadas e décadas depois, quando provavelmente eles nem nascidos eram. Ou se tinham nascido eram garotos. O que Deus estava fazendo, uma continuidade daquilo que ele já vinha fazendo. O que Deus estava fazendo nos dias agora, com a reconstrução do muro, era a continuação de uma história. Irmãos, eu não sei se nós deveríamos ter algum tipo de diário, ou história, ou análise da história da nossa igreja. Mas eu tenho certeza que, pela misericórdia de Deus, nós podemos, ao longo dos anos que virão, colecionar com Deus histórias da sua fidelidade para com a nossa igreja. Como Deus vem resolvendo conflitos, tratando problemas, ajudando-nos com soluções que às vezes nós nem sabemos como fazer. E como Deus vai agindo de uma maneira sobrenatural. Algum tempo atrás, meus irmãos, nós tínhamos questões que eu, como pastor e a liderança, não sabíamos como resolver. E depois de algum tempo as questões foram se resolvendo, os problemas foram se solucionando. E alguém pode dizer assim: puxa vida, mas pastor fantástico, que líderes fantásticos nós temos. Irmãos, a obra de Deus cresce apesar de nós, mas por causa de Cristo. É Ele que disse: eu edificarei a minha igreja. É Ele que está edificando. Em Atos, a palavra de Deus diz que Deus ia adicionando, acrescentando à igreja, dia após dia, aqueles que iam sendo salvos. Tudo que nós temos recebido é pela graça e pela misericórdia de Deus. E vale a pena nós olharmos para trás e vermos o que Deus fez na nossa história. Como Deus nos livrou, meus irmãos, de ideias, visões, filosofias que tínhamos na nossa igreja de ministério e nos trouxe para uma maior proximidade com a palavra de Deus, para um perfil de uma igreja mais saudável, mesmo que tenhamos ainda um caminho a percorrer. Porque no futuro, quando as pessoas olharem para o ano de 2015, 2016 e vão dizer: poxa, Deus continuou nos abençoando, foi fiel e continua sendo fiel. Levou o povo à fidelidade e tem nos levado à fidelidade também.
Essa semana uma igreja co-irmã vai começar o preparo para comemorar seus 30 anos. Eu fiquei ouvindo o colega falando do que eles vão fazer, merecidamente, se alegrar. E parece tão longe para a gente, né? Daqui a 2 meses nós comemoramos 13 anos, apenas. 30 parece tão longe, mas não é. Em 17 anos, irmãos, nós podemos, ou qualquer igreja pode, estar completamente longe dos caminhos do Senhor. Em 17 anos, qualquer igreja pode estar afundada no pragmatismo, no liberalismo, e Deus me livre até no neopentecostalismo. Eu já vi com meus próprios olhos. É o que acontece quando você já tem algumas décadas, né, de vida e de vida cristã. Mas nós continuamente olhando o agir de Deus e a sua fidelidade na história que Ele tem construído. E mantendo-nos, meus irmãos, com pessoas comprometidas e fiéis no nosso meio, planejando com cuidado e diligência, eu creio que nós podemos providenciar, planejar, cuidar no futuro para continuar andando em fidelidade ao Senhor. Meu irmão querido, isso não depende apenas de um homem ou alguns homens. Quando Deus lhe chama para participar de uma igreja, Ele lhe chama para participar daquilo que Ele está fazendo naquela parte do seu corpo, do corpo de Cristo, naquela igreja local. Você que não pode e não deve ser um mero assistente, alguém que assiste, que apenas olha, mas você deve ser alguém que está envolvido na obra de Deus, envolvido com as vidas, com as pessoas que vão chegar aqui feridas, necessitadas de ensino bíblico, de oração, de cura espiritual através da palavra de Deus, de aconselhamento. Portanto, confie em Deus, mas deixe sua pólvora seca. Se planeje, se esmere, cresça, porque à medida que você for crescendo, Deus lhe usará cada vez mais para a glória dele. Neemias era um homem como nós, mas ele pôde perceber que, prosseguindo em fidelidade, ele estava consolidando os propósitos eternos de Deus para a sua geração. Agora é a nossa vez de servirmos ao Senhor. Antes de nós terminarmos com uma última oração, eu quero dar uma palavra, porque há muitos que nos visitam aqui hoje. Eu não lhe conheço, eu não sei qual a sua história, alguns conheço apenas brevemente ou superficialmente, mas uma coisa eu posso lhe garantir: tudo aquilo que você ouviu hoje é impossível para qualquer ser humano viver, e você não é diferente. Impossível, a parte fora da pessoa de Cristo Jesus. Não foram uma série de conselhos de autoajuda. Tudo que nós falamos aqui, talvez, alguém pode fazer lá fora, na sua profissão, na sua vida. Dizer ótimos conselhos, anotei tudinho e vou praticar lá. Mas você vai praticar de maneira humana. Tudo que nós ouvimos hoje da palavra de Deus é sobrenatural. Só pode ser feito na ação do Espírito Santo. E provavelmente você está se perguntando e eu já vou responder. O Espírito Santo só age através daqueles que têm uma aliança com o Senhor Jesus. Aqueles que um dia já se entregaram a Ele como seu Senhor e Salvador. Que se reconheceram pecadores, necessitados da graça de Deus. Talvez você seja uma pessoa extremamente capaz, eu até acredito que sim. Talvez você seja uma pessoa de bom caráter, bom pai, boa mãe, bom filho, boa filha. Você é um profissional respeitador, pagador dos seus impostos. Você é uma pessoa boníssima. Mas eu quero lhe dizer essa noite que isso em nada importa quando se trata de um Deus totalmente santo e absolutamente bom. Porque diante dele, todas as nossas obras são como trapo de imundícia, já disse o profeta Isaías. Portanto, se essa noite você disse no seu coração, eu quero isso para a minha vida, o primeiro passo que você precisa tomar é dizer, eu entendi, eu quero Jesus na minha vida. Com esse primeiro passo, os demais são possíveis.
pela graça dele. Sem este passo, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas eu posso lhe garantir, você não conseguirá. Porque eu não consigo. Nenhum daqui consegue. Só conseguimos andando com Deus pela graça do Senhor Jesus. Se você deseja essa noite conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador, qualquer pessoa nesta igreja, a começar em mim, ou a pessoa que está perto de você, está à sua disposição. Gostaríamos de conversar com você, explicar-lhe o Evangelho e apresentar-lhe a pessoa do Senhor Jesus como ele está na Bíblia Sagrada. Feche os olhos comigo, vamos orar e pedir ao nosso Deus que as verdades que ouvimos hoje sejam gravadas em nossa mente e coração e se tornem vida e verdade para a comunidade Batista Videira. Deus querido, nós oramos, clamando ao Senhor para que o Senhor nos auxilie e nos ajude nas nossas fraquezas. Com certeza, meu Deus, Neemias não fez isso porque ele era algum super-homem ou alguém acima da média na sua capacidade. Ele viveu isso porque a boa mão do seu Deus, do nosso Deus, estava sobre ele, como ele toda vez afirmou. Nós pedimos, ó Deus, que a tua boa mão esteja sobre a nossa igreja, se estendendo com misericórdia, nos ajudando. Com certeza, Deus, em algum momento não te ouviremos, não compreenderemos o que o Senhor está nos dizendo. Para isso, pedimos a tua misericórdia, nos redirigindo à tua vontade, nos ajudando a enxergar, a entender, a discernir, para que possamos andar em fidelidade, prosseguirmos em fidelidade e consolidarmos os propósitos eternos que o Senhor tem para nós. Oramos, ó Deus, pelas vidas aqui hoje, que ainda estão sem Deus e sem salvação, para que eles possam compreender que quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Que possam compreender que Ele é o único caminho, única verdade e a única vida. E ninguém pode ir ao Pai senão através dele. Não através de religião, não através de igreja, mas através de Cristo Jesus, Salvador do mundo. Nós oramos essa noite no nome deste Senhor maravilhoso, deste nosso Salvador. Em nome dele oramos. Amém e amém.